Olá pessoal, eu sou o professor Peruca e esta é a aula de número 7 da matéria de Meteorologia Aeronáutica. O assunto de hoje é altimetria. Vamos à aula? Altímetro. O altímetro, ele é um barômetro aneroide calibrado para indicar altitude em lugar de pressão, utilizando então a atmosfera padrão como base. O altímetro possui um botão que permite selecionar na janela de ajustagem a pressão desejada para servir de referência. Após o ajuste, o altímetro passará então a indicar a distância da aeronave para este nível de referência. Então, pessoal, esse altímetro, esse instrumento, ele é conectado ao sistema pitot, né? Sistema pitot estático, mais precisamente na tomada de pressão estática. Dentro desse instrumento existe uma cápsula aneroide, é uma cápsula de pressão diferencial que está sensível à variação da pressão atmosférica. Existe um mecanismo que, quando essa cápsula sofre dilatação ou compressão sob o efeito da pressão atmosférica, esse mecanismo então aciona um conjunto de ponteiros que estão mostrados aqui na frente, e esses ponteiros então passarão a dar a distância vertical expressa em altitude a partir da pressão de referência que foi colocado como ajuste no sistema. Então, mais precisamente, nós temos aqui uma janelinha, né? A gente chama isso de janela de ajuste. Tecnicamente, ela tem um nome, é chamado de janela de Kossmann. E através dessa janela, então, os números aqui inseridos servirão, então, como referência a partir da qual o altímetro, então, dará a indicação de distância vertical, expressa em pés. Tá? Para que nós, então, possamos trocar o valor das isobras ali inseridas, existe um botão aqui do lado, esse botão de ajuste, e através, então, desse botão, que ele pode ser girado em dois sentidos, né, horário e anti-horário, a gente, então, vai trocar os valores aqui inseridos dependendo da situação em que o voo será realizado, tá? A gente vai entender melhor aí no transcorrer das explicações da matéria. Então, vamos lá. Um dos possíveis ajustes da qual eu posso colocar naquela janela lá, o chamado QFE, ajuste QFE, de Query Field Elevation, elevação do campo de consulta. Uma aeronave pousada em um aeródromo, ajustada para o QFE do local, o altímetro indicará 0 pé, por não existir diferença entre a pressão do ajuste e a pressão do local. Decolando com este ajuste, a aeronave passará então a indicar a distância dela para o nível do aeródromo, ou seja, a sua altura, também conhecido como altitude absoluta. Então esse ajuste aí, pessoal, seria como se nós movêssemos o botão de ajuste de modo que os ponteiros do altímetro, tanto aquele que indica as centenas de pés como as milhares de pés, estivessem alinhados, né, na posição 0, ou seja, indicando 0 pés de altitude, de distância vertical. Então, a partir do momento que o piloto viesse a decolar a aeronave com esse tipo de ajuste, o resultado é que a partir de então, a indicação altimétrica que nós teríamos no equipamento seria então a altura da aeronave. O problema, pessoal, é que essa altura sempre é referenciada ao ponto em que foi feito o ajuste, ou seja, a altura em relação à pista. E o altímetro não tem condições de fornecer a altura que a aeronave estava, por exemplo, em relação a obstáculos ou terrenos que estão ao redor do aeródromo que têm elevação diferente do aeródromo. Então é errado a gente dizer que quando a gente ajusta o QFE, eu tenho a altura da aeronave em relação ao solo. Não é necessariamente assim, tá? A altura é medida em relação ao nível da pista na qual o ajuste foi realizado. Porque foi lá que foi colhida a pressão QFE, e a pressão QFE, então, sendo inserida na janela de ajuste, isso será quando os ponteiros estiverem alinhados na posição 0, ele terá, então, a indicação de altura da pista, tá? Do local onde foi feito o ajuste. Justamente por esse motivo, que não existe como